Paz e bem, tudo bom? Estamos aqui, Teologia do Corpo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre. Gostaria de partilhar com vocês um tema que é muito vigente nos tempos que vivemos, decorrência de todos os transtornos que temos vivido e na dificuldade de se encontrar com o outro, de abraçar, de poder ter esse contato pessoal, que é a quinta catequese. A catequese da quarta-feira, dia 10 de outubro de 1979. Ela traz por título o significado da originária solidão do homem. O Papa vai falar a partir de Gênesis, da segunda narrativa da criação de Gênesis, aquele texto de Gênesis 2, sobre o que o ser humano experimenta ali. Ele vai chamar a atenção para o fato do homem ter sido criado e nessa narrativa, ao contrário da primeira, não é criado o homem e a mulher. Lá, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Lá fica bem claro isso. É um olhar objetivo para o ser humano, é como Deus vê o ser humano. Eles foram criados, homem e mulher foram criados, e Deus viu que era muito bom. Tá, aqui o ser humano é criado, é a humanidade, e então ele tem uma tarefa dada por Deus, que é de nomear os seres vivos. E nomeando os seres vivos, ele compreende uma coisa: ele está só na criação, no que toca a sua natureza. Ele não se identifica com nenhum dos seres vivos por inteiro. Ele se identifica naquilo que ele participa, né? Com todos os seres vivos, o ser humano tem corpo, tem vida, tem sentidos, assim como os outros seres vivos. Mas não em sua plenitude. Ele se sente só. Essa solidão tem duplo sentido. É a solidão da humanidade, a solidão que o ser humano sente em relação a Deus. Nós falamos constantemente isso e todo mundo sabe, tem uma certa noção nos encontros, nas informações, sabe aquele vazio que você sente no peito, que só Deus pode preencher, é o lugar em Deus, é o lugar de Deus. Isso significa que o ser humano é limitado, portanto, precisa de Deus para se sentir pleno, a sua identidade só é entendida em Deus. E ele compreende isso ao longo do exercício da sua tarefa na nomeação dos outros seres vivos. Depois disso, Deus mesmo vê, não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar auxiliar que ele seja idôneo, que ele seja semelhante. Então, do repouso, ele tira da costela do lado a mulher. Tá. Quando o homem acorda do sono, que se depara com outro ser humano, outra forma de encarnação do ser humano, ele exclama uma carência que havia no seu coração. Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Significa então agora que ele encontra na criação alguém que lhe corresponda. E isso vai bem de encontro ao que Deus pensa do ser humano na primeira narrativa da criação, no primeiro capítulo de Gênesis. Homem e mulher os criou e viu que eles eram muito bons. Agora o próprio homem se identifica quanto ser humano quando ele enxerga a mulher. Homem e mulher os criou o ser humano. Só que agora há a distinção nessa passagem que ainda não havia, macho e fêmea. Agora ele pode se identificar ser humano, enquanto correspondente é homem e mulher, e a particularidade masculina e a particularidade feminina. Podemos dizer assim que seria o olhar subjetivo do ser humano para si mesmo, que corresponde ao olhar objetivo de Deus para o ser humano na primeira narrativa da criação, no primeiro capítulo de Gênesis. Aqui nós estamos no segundo capítulo de Gênesis.
O que é interessante pensarmos nisso e observarmos? É que a primeira vocação ordinária que Deus dá ao ser humano, Ele dá justamente porque o ser humano precisa de um caminho que é pessoal, cada pessoa, mas não é um caminho individualista. É um caminho no qual o outro participa, no caso, o homem e a mulher. Um precisa participar desse caminho com o outro. Aí podemos ser questionados, mas então, Frei, e os religiosos, as religiosas, os padres? Celibatários, celibatárias? Então, esses têm uma vocação extraordinária. O Papa São João Paulo II inicia a reflexão da teologia do corpo, tratando justamente quando Jesus foi questionado sobre o casamento, a lei de Moisés, e aí o Senhor diz que o casamento é indissolúvel, primeiro, ele estabelece isso, e ele eleva aquilo que é um dom natural. A única bênção que não foi retirada com o pecado foi a bênção sobre o matrimônio, o casamento. O homem deixará seu pai e sua mãe, que se unirá com a esposa, e com elas formará uma só carne. Veja que o homem, na verdade, assume a sua origem. Porque se a mulher foi tirada do homem e ele identifica, essa sim é os meus ossos, carne da minha carne, é porque eles já eram uma unidade. E aí, na liberdade, o ser humano, a mulher pode escolher o homem pode escolher uma mulher para se dar em unidade. É uma doação recíproca da pessoa humana. Então ele se torna aquilo que eles eram no plano original de Deus. Falando disso, o Papa veio dizer, portanto que Deus uniu, ou melhor, Jesus vai dizer, né? Portanto que Deus uniu, o homem não separa. E o Papa frisa isso. Diz, aí eles vão falar da carta de divórcio e o Senhor remete a Gênesis. No início não era assim, isso foi permitido por causa da dureza dos vossos corações. Tá. Ali fica claro e elevado ao dom do sacramento, que essa fala de Jesus, portanto que Deus uniu, o homem não separe, não existe em Gênesis, né? Então vê a definição de Jesus sobre a realidade do matrimônio, do casamento. E ali, os discípulos vão questionar ele, alguns vão questionar ele, mas se é assim é melhor não se casar. Aí Jesus diz, pois bem, uns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há aqueles ainda que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Olha que Jesus não abre mão da unidade e indissolubilidade do casamento. E ainda diz, nem todos nasceram para casar. Existe uma vocação extraordinária. Aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Em outras palavras, poderíamos compreender, quem for chamado a viver, viva. Essas passagens, esse contexto inteiro mostra que o ser humano, Deus ama o ser humano pelo próprio ser humano. É uma finalidade em si, né? Deus ama o ser humano não em virtude, mas o ser humano não se realiza somente em si. Ele se realiza em Deus e cada pessoa humana se realiza na medida em que se doa. Essa doação que o homem e a mulher é chamado a viver um para o outro, na vocação religiosa, celibatária, na vocação sacerdotal, é um convite a ser vivido o plano escatológico dessa doação, a entrega pessoal de si a outro que lhe corresponde. No nosso caso, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nada mais justo do que voltar-se para Deus. No nosso caso, que eu digo, os religiosos, celibatários, celibatárias, padres, né? Então, quando a gente vive o contexto como que nós estamos vivendo, nós vamos sentindo mais fortemente, porque isso não só se dá no matrimônio. Todas as nossas relações afetivas, todas as nossa sexualidade, que não é vivida somente com a genitalidade, não só com a consumação do matrimônio, que é a vida sexual,
ela é vivida em tudo que nós expressamos e somos, né? A sexualidade é vivida em tudo que expressamos e somos. Agora, o ato sexual é próprio dos esposos. Então, a gente não vai ver o ato sexual com as outras pessoas, mas a gente vai ver a sexualidade em todas as nossas relações. Para que ela seja sadia, nós precisamos, então, compreender bem essa solidão, esse vazio, o que é, porque ela clama pela nossa identidade. Primeiro, a solidão do ser humano em relação a Deus, e depois a solidão do ser humano quanto homem e mulher, e aí a unidade, etc. Quando a gente entende isso, a gente se coloca na condição de entender o que a gente vive hoje em dia e pode cultivar aquilo que é próprio do nosso coração, da nossa identidade. A solidão, ela nos chama a uma intimidade mais profunda com Deus, assim como também chama a nossas relações sadias. Aquele que diz que ama a Deus e não ama um que está do lado é um mentiroso. Nós somos convidados ao amor, ao dom de amar, ao dom de si mesmo, de se doar, né? Este dom de si mesmo, essa entrega, esse encontro, ele pode ser vivido na intimidade com Deus, na espiritualidade, no interior, na intimidade, mas nos afetos e também na sexualidade. Quando a gente descobre isso, então a gente valoriza a nossa própria identidade e cultiva aquilo que é bom no nosso coração. A gente percebe a falta do outro, percebe que as nossas relações nos preenchem, mas não no sentido de aqui utilizar das relações, porque a nossa carência, ela pode ser mal entendida e ela pode ser desviada. Nosso sentido pode ser desviado para uma finalidade que não faz parte da nossa origem. Qual é a finalidade da solidão no nosso coração? Que nós possamos nos doar um para o outro, e na doação de um para o outro possamos chegar à doação plena em Deus. A finalidade última é a doação em Deus, se entregar a Deus como dono da pessoa, né? Você se dá a Deus por inteiro, assim como Deus se dá a nós por inteiro. A encarnação nada mais é do que a forma mais profunda de Deus se dá quanto pessoa à humanidade, tanto que ele se entrega à humanidade, ao ser humano, quanto homem. Sim, Jesus de Nazaré é algo não só imaginário, não só é algo concreto. De uma forma concreta, Deus entra na história, entra na humanidade, assume uma condição, uma realidade, e assim vive a história humana, vive a sua própria história dentro da criação, ele que é o próprio Criador. A beleza disso é perceber que nas relações de Jesus ele cultiva o que é essencial. Jesus não foi distante das pessoas, mas a prioridade da solidão, o deserto, o Monte Tabor, todas as vezes que ele se recolhia, a Quaresma também traz esse sentido, era para entrar nessa intimidade, né? Nessa intimidade. E depois ele se dava nas relações, e Jesus se deu por inteiro. Tanto é, este é o meu corpo, este é o meu sangue, o corpo que será dado por vós, o sangue que será dado por vós, verdadeira comida, verdadeira bebida. Não há entrega mais inteira do que essa, se tornar alimento, fonte de vida na vida do outro, na vida da outra. Então, que a teologia do corpo nos ensine, nesses tempos difíceis, cultivar aquilo que pode alimentar a nossa alma, alimentar e dar sentido à nossa solidão. Nós nascemos solitários, mas não no sentido negativo. Minha mãe, inclusive, sempre me diz assim: meu filho, nós nascemos só e morremos só. E é verdade, em certo sentido, é um caminho pessoal, mas não é no sentido de uma solidão negativa, né? Não é no sentido de sermos abandonados e desprezados. É no sentido de que há em cada pessoa uma singularidade, uma forma única de passar pela vida, uma forma única de viver. E essa forma única, esse tempo também nos exige dar uma resposta adequada, dar uma resposta que o nosso coração seja integrado
com tudo que compõe o nosso ser, o nosso biológico, o nosso psicológico, o nosso espiritual. O espiritual é sempre convidado a guiar as outras dimensões da nossa alma, porque o espiritual, ele toca Deus na sua profundidade maior. Deus é espírito e ele pode conduzir o corpo, pode conduzir os pensamentos para Deus. Do contrário, o nosso corpo, ele tende àquilo que nos satisfaz, aquilo que nos agrada, independente se é bom. Porque é diferente algo que seja agradável, algo que seja prazeroso, do que é bom. Uma coisa pode ser agradável, prazerosa, mas não ser boa. Não ser boa. Ou pelo menos não ser boa dentro de um contexto. Uma forma bem clara de entender isso é o sexo, por exemplo. O sexo é bom, é prazeroso, mas ele é bom e prazeroso, ele é prazeroso e agradável, mas para ele ser bom, precisa ser vivenciado dentro do matrimônio. Parece que a gente falando essas coisas, é inocente, não sei o quê, porque quem é que vive a castidade no namoro e etc. Bom, Christopher West vai dizer assim: não é pelo fato de todos os pneus os carros estarem andando com pneus furados que isso realiza a natureza do pneu do carro. Não, o carro foi feito para andar com os pneus cheios. E aí a gente fala do plano de Deus para o ser humano. Se o ser humano se decide andar com o pneu furado do seu carro, mesmo que ele tenha feito para ser cheio, é uma escolha pessoal, que não vai realizá-lo. Isso não é porque eu estou dizendo, não é porque... Isso é porque está dentro do plano original de Deus. E a gente fala justamente para que uma ou outra pessoa, se for o caso, ou quantas se sentirem tocado, buscar viver com os pneus cheios, né? Buscar viver sua sexualidade, sua afetividade, a sua espiritualidade de forma plena. É possível. É possível. Esse coração clama por amor e verdade. Nosso coração humano clama por relações sadias. Nossa vida, ela nos convida a buscar algo mais profundo. E num tempo como esse, sobretudo, a gente percebe, né, que as futilidades, elas passam. Se a gente tem medo de um vírus, meu Deus do céu, um vírus a gente nem pode ver, tão pequeno e parece ter tanta força diante de nós, e a gente tem medo de perder aquilo que vai se decompor, né, que é uma realidade passageira, efêmera da nossa realidade mais profunda. Nós não nos limitamos a essa realidade que passa, né, essa materialização extremada da matéria. Essa matéria recebeu uma graça gloriosa, mas a gente se limita às vezes a essa perspectiva. Se a gente tem medo de um vírus que pode atingir, nós teríamos que ter medo, receio de um vírus que atinge e mata não só o corpo, mas mata a alma, como o Senhor vai falar da distinção de duas mortes. Então, que nós possamos alimentar a nossa espiritualidade. A teologia do corpo está aqui para nos educar, para nos ensinar, para nos trazer não só os prazeres da vida, porque isso aí todo mundo busca, mas os prazeres de forma a ter vida em abundância, que não é tanto a quantidade, né? Não está nos banquetes, na fartura dos banquetes, mas está mais na qualidade do vinho que foi oferecido por último em bodas de Caná. Era muito vinho, né? Mas não era a quantidade ali, era a essência daquele vinho. Era a essência daquele vinho que nós precisamos buscar, o banquete celeste, que às vezes se encontra em uma gota do cálice do Senhor, que se encontra em uma partícula tão pequena da sua Eucaristia, se encontra numa palavra de amor sincero entre duas pessoas, num amor que busca o céu, que vive o céu, num olhar adequado para o corpo do outro, num olhar adequado para as limitações do outro, para que o amor possa curar as feridas e que a solidão seja preenchida para o céu.
e não para alimentar mais ainda as carências humanas no seu sentido mais supérfluo. Que o Papa São João Paulo II interceda por nós, São Francisco de Santa Clara. Nós podemos ver na vida de São Francisco essa encarnação, a busca dele, né, de vivência tão grande, tão bonita, e ele pode de fato nos inspirar, ele, Santa Clara, que ele interceda por nós, a Virgem Imaculada nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela graça de Deus Todo-Poderoso, Deus a sua voz, a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pax et Bonum.